onde você poderá ter mais liquidez no seu prolabore como empresário, no seu salário como um trabalhador CLT. O fator previdenciário, ele é aplicado sobre a média. O que tal você poder se aposentar com um valor de 5, 6, 7 mil reais, ao invés de aposentar com um salário mínimo? Olá, sejam bem-vindos. Aqui falaremos sobre direito previdenciário e tributário e como que esses ramos do direito podem melhorar o seu financeiro. Bem, você que é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, um empresário ou mesmo um trabalhador CLT, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, porque aqui nós vamos abordar algumas técnicas através desses dois ramos do direito, onde você poderá ter mais liquidez no seu prolabore como empresário, no seu salário como um trabalhador CLT ou mesmo na sua empresa, pessoa jurídica. E aqui nesse vídeo de número 2, especificamente, vamos dar continuidade ao primeiro vídeo, onde começamos a abordar algumas técnicas para que você obtenha o melhor retorno sobre o seu investimento na previdência. Você que trabalha duro muitas vezes, ao longo de 15 anos da sua vida, 20 anos da sua vida. Quando você chega numa determinada idade, é natural que você queira dar entrada na sua aposentadoria. Mas o que tal você poder se aposentar com um valor de 5, 6, 7 mil reais, ao invés de aposentar com um salário mínimo ou com 2 salários? Bem, não há milagre, isso é fato, porque depende muito do seu histórico, da sua vida laboral. Mas existem algumas técnicas que nós aqui abordamos que podem muito melhorar a sua aposentadoria. E quando você for dar entrada para se aposentar, sabendo dessas técnicas, você consegue gerar algumas alavancas que podem aumentar o valor do seu benefício. No vídeo anterior, nós falamos sobre dois elementos importantes que, se você dominá-los, você vai poder aumentar muito o valor da sua aposentadoria. Falamos sobre média aritmética simples e falamos também sobre coeficiente. Primeiramente, se apura a média dos seus salários, dos seus prolabores ao longo de todo o período que você trabalhou. Isto é, período básico de cálculo, que é o período que você trabalhou e recolheu para a Previdência, compreendidos de julho de 94 para frente. Ali soma-se todos os seus rendimentos, sobre os quais houve o recolhimento da Previdência, e apura a média. Em alguns momentos, talvez você tenha obtido remunerações de R$2.000, em outras épocas R$5.000, em outras R$3.000. Isso varia de pessoa para pessoa. Mas quando você entra para se aposentar, primeiramente é apurado a média. Apurou a média? Próximo passo que explicamos no vídeo anterior. Agora aplica sobre essa média um coeficiente, que é um percentual. Se você perdeu o vídeo passado, corre lá, porque lá damos dicas valiosas sobre a média, como que você faz para aumentar essa média. E demos também dicas para como que você faz para que esse percentual aplicado em cima da média, que é o coeficiente, você possa obter os melhores percentuais. Bem, agora nesse vídeo nós vamos falar sobre um ponto não abordado no vídeo anterior. E ele se chama fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é aplicado sobre a média. Digamos que a média para você se aposentar deu, hipoteticamente, R$5.000. Quando existe o fator previdenciário, o que vai acontecer? Ele vem
aplicado sobre a sua média. Se for um fator negativo, a sua média, no exemplo que é de R$ 5.000, esse fator negativo ele reduz a sua média. O fator previdenciário negativo, então, ele afeta a sua média, reduzindo o valor dela. E pode ser que essa média sua de 5.000 caia para 4.500, R$ 4.000. Então, após apurar a média, vem o fator previdenciário negativo e reduz ainda mais a sua média. Então, de 5, por exemplo, pode ser que caia para 4.500, R$ 4.000. E depois disso, então, numa última etapa, é que vem o coeficiente, que é o percentual ali aplicado. Então, se o seu coeficiente for de 70%, 80%, 90%, ele será aplicado em cima desse valor de R$ 4.000. Então, são 3 etapas. Primeira, apuração da média. Segunda etapa, quando existe o fator, a aplicação do fator reduzindo a média, que é o fator previdenciário negativo. E após essa segunda etapa, que vem o fator previdenciário, então aplicamos numa terceira etapa o coeficiente. Mas nem sempre haverá esse fator negativo. Em alguns casos que vamos revelar aqui para vocês hoje, é possível que você exclua o fator previdenciário, de maneira que seguirá o rito que nós explicamos no vídeo anterior, somente a aplicação da média, e sem o fator diretamente aplica então um coeficiente. Mas quando que haverá o fator reduzindo essa média? E quando que ele não haverá? E o outro ponto que iremos também abordar aqui nesse vídeo é o que seria o fator previdenciário positivo? Bem, continua conosco que nós vamos explicar também como que você consegue gerar um fator previdenciário positivo, ou seja, ele tem um efeito contrário. Ao invés dele reduzir a média, ele aumenta ainda mais a sua média. Então, é possível que se apure a sua média, aplique um fator previdenciário positivo para essa média de 5.000 virar 5.500, R$ 6.000, e sobre esse montante alto, no final vinha um coeficiente aplicado sobre ele. E a depender desse coeficiente, você poderá se aposentar muito bem. Bem, o fator previdenciário, ele é calculado como? Ele é calculado em cima da expectativa de sobrevida. Se você aposenta muito novo, a Previdência ela vai te pagar por muito mais tempo uma aposentadoria. Se você aposenta já muito idoso, o tempo que a Previdência vai te pagar uma aposentadoria é um tempo menor, em cima da expectativa de sobrevida, que é um dado do IBGE. E em cima desse cálculo da sua idade, da expectativa de sobrevida e alguns outros fatores, é que se estipula se esse fator ele vai ser negativo ou positivo. Mas vamos aqui primeiramente aprender quais são as modalidades, algumas modalidades que você pode dar entrada na sua aposentadoria tirando o fator previdenciário, porque na maioria das vezes ele será um fator negativo. Vamos aqui colocar algumas dicas. A primeira forma de você escapar do fator previdenciário é da seguinte forma. Temos que entender. Lá, antes da reforma da Previdência, existiam duas modalidades separadas de aposentadoria. Você poderia aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Eram duas modalidades em separado, distintas. Para você aposentar por idade, bastava ter homem 65 anos e mulher 60 anos de idade, tendo recolhido 180 contribuições mensais. Isso é a carência, 180 contribuições.
independente do tempo que você trabalhou. Por outro lado, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela requer o tempo de trabalho de 35 anos para homem e 30 para mulher. E os recolhimentos, 180 recolhimentos, que é a carência. E para você aposentar nessa modalidade por tempo de contribuição, independe da sua idade. Então veja, temos o plano A e temos o plano B. São duas modalidades. E você irá se aposentar pelo INSS, ou por idade, ou por tempo de contribuição. Lembrando, isso lá na regra antes da reforma da Previdência. E é importante você dominar essas aposentadorias da lei antes da reforma. Hoje, em 2023, você pode dar entrada para se aposentar e requerer essas aposentadorias da regra antiga, porque conforme afirmamos no vídeo de número 1, ali você consegue executar algumas técnicas para melhorar a média da sua aposentadoria e melhorar também o coeficiente, que é o percentual aplicado em cima da média. Bem, o primeiro ponto que devemos saber é: quando você aposenta por tempo de contribuição, na regra antiga, ou por tempo trabalhado assim chamado, 35 anos homem, 30 mulher, e tendo recolhido 180 meses, o fator previdenciário ele será aplicado. E aqui, aplicando o fator previdenciário, é muito comum vir o fator negativo. Então, se apura a média da sua aposentadoria e, vindo o fator negativo, ele reduz a sua média. Mas, se você aposentar por tempo de contribuição, na regra de pontos, que nós vamos explicar em um vídeo futuro, em detalhes sobre essa pontuação, você sendo enquadrado na aposentadoria por tempo de contribuição, porém aplicando sistemática de pontuação, o que vai acontecer? Não haverá fator previdenciário. E não havendo esse fator previdenciário, ele não reduz a média da sua aposentadoria. Então aqui temos a primeira situação em que você pode anular o fator previdenciário. Não basta só pedir para aposentar por tempo de contribuição. É preciso que você peça para aposentar por tempo de contribuição na sistemática de pontos. Assim você anula o fator previdenciário, que por sua vez, na maioria das vezes, é um fator negativo. Uma outra forma de você tirar o fator previdenciário é não aposentar por tempo de contribuição, e sim por idade, lá na lei antiga. Quando você aposenta por idade, na lei antiga, saiba-se que, além de você ter uma média aritmética simples melhor do que na regra da reforma, você tem um coeficiente muito melhor. Mas a questão é, quando você aposenta por idade na regra antiga, a aplicação do fator previdenciário ele é facultativo. Isso quer dizer que, quando agora em 2023, você solicita uma aposentadoria e que seja por idade na regra antiga, porque você homem já tinha 65 anos e você mulher já tinha 60 anos, lá em 12/11 de 2019, já tinha recolhido 180 contribuições. Quando você assim o faz, o fator previdenciário, se ele será ou não aplicado na sua média, ele é facultativo. Então, qual é o pulo do gato? Você pede no seu requerimento administrativo que, se houver o fator previdenciário positivo, aquele que aumenta a sua média, aí sim você autoriza o INSS a aplicar esse fator em cima da sua média. Então, se a sua média deu 5.000, com o fator positivo, pode ser que suba para 5.500 ou 6.000 reais. E no seu requerimento você coloca também que, porventura, vindo um fator previdenciário negativo, você não quer a aplicação desse fator. Não dê entrada e deixe no automático. Faça um requerimento no Word, converter PDF e anexe lá no Meu INSS. Assim, quando você for
da entrada na sua aposentadoria, clicando ali em novo pedido ou novo benefício, você especifica, quer aposentar por idade, e ali vai ter o campo para anexar os seus documentos. Então você anexa esse requerimento em PDF, certo? Fundamentando assim então o seu pedido. Então veja, aqui abordamos duas formas que você pode fazer para tirar o fator previdenciário. Vamos recapitular? Vimos que tem dois tipos de aposentadoria na regra antiga. Aposentadoria por tempo de contribuição, onde no primeiro momento haverá um fator previdenciário e muitas vezes ele será um fator negativo. Como que você escapa dele? Aposentando por tempo de contribuição na sistemática de pontos, que nós vamos explicar logo mais à frente. Aposentando por tempo de contribuição na sistemática de pontos, você anula o fator previdenciário e mantém a sua média, então, intacta, sem o fator reduzido. Na outra modalidade, para aposentar na regra antiga, é por idade. E, quando você aposenta por idade, o fator previdenciário ele não é obrigatório, ele é facultativo. Você pode opinar, escolher se você quer ou não a sua aplicação. Então você elabore um requerimento administrativo e nesse requerimento você diz: olha, INSS, apurando o valor da minha aposentadoria por idade, sabe-se que o fator previdenciário ele é facultativo. Sendo assim, caso haja o fator positivo, que seja então aplicado na minha aposentadoria para aumentar a média aritmética simples. Mas, havendo o fator negativo, que ele não seja aplicado. Assim não havendo prejuízo no valor da minha aposentadoria. Então, com suas próprias palavras, você pode fundamentar esse pedido. Bem, gente, mas conforme aqui prometido, falaremos também sobre o fator positivo. Como que você faz para gerar o fator positivo? Existem várias técnicas para você gerar um fator positivo. Para trazer simplicidade para esse vídeo de número 2, vamos explicar uma fórmula. Bem, ainda com base nas aposentadorias, na lei antiga, porque não adianta focar a nossa atenção na lei nova, uma vez que, conforme já explicamos na lei nova, a média ela é pior, o coeficiente também é pior. Então, o nosso foco, o nosso objetivo primário deve ser focar nas aposentadorias da regra antiga. E para que você, hoje em 2023, possa aposentar com uma aposentadoria da lei antiga, basta que você preencha os requisitos até dia 12/11/2019. Idade, tempo de contribuição, carência, isso tudo ainda vamos detalhar com mais profundidade aqui em nosso canal. Por enquanto, estamos fornecendo a base para você que nos acompanha. Bem, como então você pode fazer para gerar um fator previdenciário positivo? Se a sua média deu 5.000, aplica-se o fator positivo, que pode subir para 5.500, 6.000 reais, certo? E depois disso vinha um coeficiente, que é o percentual. Bem, para gerar o fator positivo, nessa dica que vamos aqui dar, vai ser uma forma de aumentar o seu tempo de contribuição. Imagina um período de 10 anos. Se você aumenta 40%, vai para 14 anos. 20 anos, aumenta 40%. 20 vai para 28 anos. Como que você faz para aumentar, igual uma borracha, você elastece, você aumenta o seu tempo de trabalho, o seu tempo de contribuição. Como que você faz para que isso aconteça? Porque fazendo assim, você verá que haverá um resultado lá na frente de gerar um fator positivo. Vamos então nas bases. Se você trabalhou exposto a um agente nocivo à sua saúde, insalubridade ou periculosidade, você tem um chamado tempo especial. Agora, se você exerceu um trabalho
e não estava exposto a nenhum agente insalubre nem periculosidade, você não tem um tempo especial, você tem um tempo comum. Para você que tem o tempo especial, trabalhou com exposição, certo? Ou mesmo o perigo de vida, que é periculosidade, e tem ali caracterizado esse tempo especial. O que você pode fazer? Se você aposentar lá na lei antiga, na aposentadoria especial, que requer 25 anos de trabalho com essa exposição, certo? Estamos falando aqui de pessoas expostas a ruído, calor excessivo, frio excessivo, certos tipos de insalubridade, como também agentes biológicos, hospitais. Agente biológico não é só em hospital, temos também quem trabalha em cemitério. Enfim, é um rol muito amplo. Agente insalubre, temos também agentes químicos, certo? Em posto de gasolina, em vários outros tipos de atividades. Então, se você tem esse tempo especial, você até poderia pedir uma aposentadoria especial, que é aquela que você precisa ter trabalhado 25 anos com essa exposição e recolhido 180 meses. Lá na lei antiga, que é sem idade. E lá, aposentando na aposentadoria especial, lógico, ela é sem fator previdenciário. E o coeficiente é de 100%. Mas queremos trazer algo ainda melhor para você. E existe uma forma, então, de você conseguir aposentar com um fator previdenciário positivo e o coeficiente ele também ser acima de 100%. Como que você faz isso? Você tem um tempo especial. Você não entra para aposentar na aposentadoria especial. O que você faz? Esse tempo especial que você tem, você faz a conversão dele do tempo especial para tempo comum. Quando você converte o seu tempo especial para tempo comum, imagina que você tem um tempo especial equivalente a 10 anos. Ele vira 14 anos, porque tem um aumento de 40%. Graças à conversão desse tempo. Ele deixa de ser especial e se torna tempo comum. Quando assim você o faz, ele aumenta em 40% para você, homem. Mulheres também têm direito a pedir a conversão do tempo especial para tempo comum. Mas a legislação, infelizmente, só permite aumentar 20% e não 40%. Poderia permitir 40% também, mas a legislação ela permite que as mulheres, ao converter o tempo especial para tempo comum, ela tem um ganho de 20% nesse tempo. Então, 10 anos de tempo especial viram 12 anos. 20 anos de tempo especial convertidos para tempo comum, 20 vira 24 anos. Essa conversão ela é válida antes da reforma da Previdência. Então, o período que você tem de tempo especial do dia 13 de 11 de 2019 para frente, você não consegue converter para tempo comum. Mas o período que você trabalhou anterior à reforma da Previdência, você consegue pegar esse tempo anterior à reforma, que é o tempo especial, e converter para comum, elastecendo esse tempo. E quando você tem muito tempo especial e converte para tempo comum, você tem um ganho gigantesco no seu tempo de contribuição. Isso faz com que você deixe de ter o tempo especial, porque agora você vai ter o tempo comum, porque você converteu o especial para comum, mas você ganha mais quantidade de tempo de contribuição. E aí você pode dar entrada para aposentar por tempo de contribuição comum, na regra antiga, onde o requisito mínimo é o homem ter trabalhado 35 anos e a mulher 30 anos, lá na lei antiga. Mas como você elasteceu o seu tempo,
Você, homem, pode ter muito mais do que 35 anos de tempo de contribuição, você pode chegar a 40 anos, 42 anos, assim, olha, por uma simples conversão. E a mesma coisa as mulheres, onde nessa modalidade requer 30 anos de tempo de contribuição, né? Para aposentar por tempo de contribuição, tempo comum. Mas devido à conversão, você, mulher, pode alcançar muito mais do que esses 30 anos, que é o tempo mínimo para aposentar por tempo de contribuição. Sendo assim, você, ao dar entrada para se aposentar, graças à conversão de tempo, você terá um tempo de contribuição muito grande. E isso gera um efeito. Qual é o efeito? Quando forem calcular o seu fator previdenciário dentro da aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo comum, é muito capaz de não dar o fator negativo, e sim um fator positivo, porque eles vão observar o seguinte: olha, esse trabalhador, o tempo de contribuição é muito grande, porque você converteu e você teve elastecimento desse tempo. E assim gera-se então o fator positivo. Se você fosse aposentar, por exemplo, a aposentadoria especial de 25 anos, poderia até não ter o fator. Digamos que a sua média deu 5 mil e não aplica o fator. Mas quando você gera a aposentadoria por tempo de contribuição e tem o fator positivo, imaginemos que a sua média deu 5 mil reais e aplica o fator positivo. Então esses 5 mil podem virar 5.500, 6 mil reais. Então nem sempre é vantagem você dar entrada na aposentadoria especial sem o fator previdenciário. Muitas vezes é melhor aposentar por tempo de contribuição, permitindo que haja o fator previdenciário, mas você sabe estrategicamente no xadrez que você montou que o seu tempo de contribuição ele é tão alto, mas tão alto, porque você converteu o tempo especial para comum e elasteceu esse tempo, que vai constatar o fator positivo e ele vai melhorar ainda mais a média da sua aposentadoria. Então, é assim que nós podemos gerar o fator previdenciário positivo. Sobre as regras da reforma da Previdência, podemos abordar em vídeos futuros, porque os primeiros vídeos do canal nós vamos focar nas melhores aposentadorias, isto é, nas aposentadorias da lei anterior à reforma. Então, aqui, nesse vídeo número 2, trazemos uma novidade não abordada anteriormente, que se chama fator previdenciário. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem também as nossas redes sociais. Temos o Instagram, gersondesouza.advocacia, e também o Facebook. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para que ele possa chegar a mais número de pessoas. Esse é um conteúdo relevante e gratuito que estamos deixando à sua disposição. E que possamos ter ótimos insights para que possamos gerar lá na frente o melhor benefício possível. Um abraço para todos, fiquem com Deus.